Paz do Senhor, meus amados irmãos. Meu nome é Antônio Januário. Venho aqui trazer uma breve participação da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição para este trimestre está sendo esta com o título Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Esta é a lição bíblica da CPAD e é comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Nós temos, então, para o dia 12 de fevereiro de 2023, a lição de número 7, com o título Estevão, um Mártir avivado. O textuário diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versículos 55 a 56. E a verdade prática, por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. O texto bíblico está em Atos capítulo 6, do versículo 8 a 10, e Atos capítulo 7, do versículo 54 a 60. A nossa lição está dividida em 3 pontos, e o primeiro ponto dividido em 3 subtópicos, ou 3 itens. O primeiro ponto diz o testemunho de Estevão. E o primeiro item, Estevão usado por Deus. O segundo item, uma covarde posição. E o terceiro item, a fúria dos acusadores. Quando nós lemos aqui o conteúdo da lição, quando se trata de Estevão sendo usado por Deus, conforme o comentário de nosso comentarista aqui, vem aqui relatando a forma como ele se apresentou cheio do Espírito Santo diante de todos aqueles que também se puseram a debater com ele. Aquele que debate está sempre querendo uma resposta satisfatória. Mas mesmo que Estevão desse todas as respostas possíveis que gerasse uma satisfação, estes hipócritas, se faziam de superar aquilo que Estevão falava. Mas como eles não conseguiram trazer algo que pudesse, na verdade, fazer Estevão calar, eles, ao invés de se calarem diante das verdades ditas por Estevão, se começaram a encolerizar contra Estevão. Tiveram fúrias contra Estevão e organizaram então formas de se levantarem para ganhar forças contra Estevão, colocando Estevão, na verdade, dentro de uma provação muito grande. Então Estevão só venceu porque o Espírito Santo estava com ele, Aqui no segundo item, uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã.
nós observamos que este era os recursos também usados, né, pelos inimigos de Estevão. Quando nós lemos nas Santas Escrituras os pontos que classificam a forma dos apedrejamentos, nós vemos que isto procede do próprio Deus. Esta era uma forma de eliminar o pecado junto com o pecador. Quando alguém oferecia sua semente para Moloque, isto é, em sacrifícios, quando um hebreu oferecesse o seu filho para ser queimado ao deus Moloque, então este hebreu, pela lei, ele teria que ser apedrejado. Em Levíticos, no capítulo 20, versículo 27, também Deuteronômio, capítulo 13, versículo 6 a 11, e Números, capítulo 15, versículo 32, são textos que nos apresentam os deveres que o sacerdócio tinha, e todo hebreu aprendia dentro destes ritmos da lei a observar a forma de guardar os estatutos e os mandamentos com referências a idolatrias, a imagens de esculturas, e não observando os mandamentos e os estatutos, e o hebreu caindo no engano da idolatria, ele seria morto pela base do apedrejamento. Mas então nós observamos que os inimigos de Estevão, eles usam o apedrejamento para inferir Estevão nesta condenação. Por quê? Porque o que os inimigos de Estevão queriam era justificar seus atos criminosos quando perdiam diante das palavras que Estevão falava. As palavras de Estevão eram sermonárias e faziam com que todo aqueles que o ouvisse estremecesse diante do que ouvia, porque ele falava diretamente do Espírito Santo. O Espírito Santo colocava palavras na boca de Estevão e ele falava das profundidades da sabedoria divina, de forma que a transição da lei entrava pela graça e a graça fluía dando salvação a todos através do sacrifício de Jesus. Então Estevão apresentava Jesus como centro de cumprimento de todas as profecias, e era ele apresentado por Estevão como o único meio e recurso para a salvação de todo aquele que esperasse pela vida eterna. Então nós observamos que a hipocrisia era muito grande naqueles dias. Os contemporâneos de Estevão eram altamente hipócritas, né? Até mesmo nos dias de Jesus, né, a hipocrisia reinava de forma extraordinária no meio daquele povo, né? Jesus curava cegos, Jesus dava vida aos mortos, fazia algo, prodígios que nenhum outro na esfera humana podia fazer. Mas, contudo, eles estavam cegos por causa da hipocrisia religiosa.
E para dar cobertura a essa hipocrisia, o que eles faziam? Tinham que trazer algo da lei. E algo da lei que pudesse matar, algo da lei que pudesse dar fim àquelas palavras tão lindas e inspiradas pelo Espírito de Deus. Então veio com o apedrejamento só para dar cobertura seus atos criminosos e a inflamação da hipocrisia que reinava em seus corações. Então eles tinham uma face muito inteligente para continuar escondendo suas hipocrisias. Eles apresentavam ser zelosos pela lei, mas, no entanto, eram terríveis na hipocrisia religiosa. Mostravam zelosos, né? Às vezes, isto tem sido um grande atrapalho até nos nossos dias, né? Pessoas se apresentam formando uma imagem de zelo em seus comportamentos para colocar outros em contradição com a realidade. Então isto é terrível, isto é um segmento da forma que os hipócritas têm usado para continuar apedrejando, dizendo que estão sendo zelosos, mas na verdade nada podem fazer porque lhes faltam a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo só trabalha no coração de crentes verdadeiros, crentes que têm uma vida purificada com o sangue de Jesus, que verdadeiramente está esperando na vinda do Senhor. Então é terrível quando, com uma forma tão pura e tão santa, as pessoas querem usar de suas maldades para tapear seus próprios pecados, né? Então isso acontecia com aquela organização ou aqueles que faziam parte do tumulto que levantaram contra Estevão. Vamos aqui a fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então, aí vemos que a mensagem aperta aqueles que primeiro organizaram seus montins e agora a palavra veio para a liderança. Quando a liderança é incompetente para resolver as causas, quando a liderança se torna um fracasso diante da obra de Deus, o que acontece? Eles se dão com facilidade a fazer de contas que está compreendendo o zelo exigido, não é isso que estava acontecendo? Ali os alexandrinos, os que vinham da Cilícia, os que vinham de outros lugares, apresentaram suas queixas contra Estevão para a liderança, mas a palavra de Deus também veio para a liderança e eles foram repreendidos por Estevão.
porque eram de dura cerviz. Isto quer dizer, Deus reclamava já no Antigo Testamento, pelos profetas, que o povo de Israel era de dura cerviz. Isso significa, cerviz, fala da coluna cervical, né? Que não se dobra, um povo que não se dobrava diante de Deus, um povo que o louvava com seus lábios, mas o coração estava longe de Deus. Então é a hipocrisia, com todas as suas ramagens. Quando a hipocrisia floresce e começa a dar frutos, ela alastra de forma geral, né? Então, por isto, um grande perigo circula no meio da igreja em nossos dias, né? Então, por isso, o comentarista aqui clama que oremos para que o Senhor levante homens e mulheres, né, que sejam verdadeiros e cheios da unção do Espírito Santo. Nós observamos esta necessidade em nossos dias. O segundo ponto diz a preciosa morte de Estevão, cheio do Espírito Santo. Aí com os itens cheio do Espírito Santo e o item 2, a violência dos acusadores. E o item 3, o perdão no martírio. Então, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo atormentado, violentado, acusado, Estevão permaneceu na sua posição de servo fiel diante de Deus, como também diante daqueles que o acusaram, porque ele tinha o perdão, ele tinha uma visão intercessória e ele transferia tudo o que recebia de Deus para aquela multidão que amotinaram contra ele. O avivamento no sofrimento, terceiro ponto, e dividido aí nos itens sofrimento e morte dos apóstolos e o avivamento e sofrimento. Então vemos aqui que a visão desta lição é falar de avivamento. Mesmo no sofrimento, os apóstolos que tiveram a oportunidade de ver o Senhor face a face e andar com Ele e trabalhar por meio dele, enfrentaram, né, esses terríveis momentos de sofrimento, mas permaneceram fiéis. O apedrejamento era uma obra terrível, por isso eles usavam o apedrejamento, porque o apedrejamento era como uma ferramenta que legitimava seus atos criminosos, né? Porque tinha a forma e a força de colocar em dúvida aquele que estava sendo a vítima. Nós vemos Davi em 2 Samuel, capítulo 16, versos 5 e 6, quando Davi está sendo amaldiçoado por Simei. Aí seus companheiros falam assim para ele: Davi, deixa que eu vou lá e tiro a cabeça deste cão morto, porque Simei apedrejava Davi. Veja, apedrejamento era como sendo: você está usando uma ferramenta que Deus te deu. E quando Davi percebe que está sendo apedrejado, ele lembra dos rituais da lei. E aí Davi responde: não, deixa que ele apedreja, deixa que ele amaldiçoa, porque é Deus que o mandou. Então percebemos
que diante do apedrejamento as pessoas ficavam confusas, mas aí a visão de Deus, a visão da glória de Deus se abriu para Estevão e ele pôde confirmar, e ele pôde ser fiel até o fim. E certamente ele receberia, já como cremos, ele receberá a coroa da justiça ou a coroa da vida, né? Conforme e com base nas experiências escriturísticas que nos são repassadas, aqueles que vencerem até no fim, estes serão também coroados, coroa da justiça, coroa da vida, né? E muitas formas que Deus tem preparado para dar como recompensa a todo aquele que for fiel até no fim. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a sua vida e, se você puder, compartilhe este vídeo com outros, porque acredito que servirá de um bom auxílio a nossos professores da Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo abençoe a cada vida. Amém.